feita a contagem, a gente pode atribuir o fator de reprodução à densidade dos nematóides e a gente também fez a comparação da altura e das folhas entre plantas inoculadas e inoculadas. O fator de reprodução ele é dado pela população final, pela população inicial, a dimensão, e ele significa o quê? Se o fator de reprodução ele é igual a 1, significa que a população se manteve constante. Se o fator de reprodução é maior que 1, significa que os nematóides eles conseguiram se reproduzir e manter a população e é uma planta boa para o nematóide. Se for menor que 1, significa que a população diminuiu, eles não conseguiram completar o seu ciclo de vida e teve um declínio. Aqui a densidade dos nematóides é feita por nematóide por grama de raiz, e a gente, para fazer as comparações, a gente usou testes estatísticos de Tucker e o teste U, para fazer a comparação entre altura e número de folhas. Também foi realizado o teste Tucker, útil para fazer a comparação do fator de reprodução e nematóides por gramas de raiz. Bom, a parte superior da planta foi levada para o laboratório de produtos naturais da farmácia e a gente usou as folhas para fazer a prospecção dos extratos vegetais que seriam usadas na análise Klein. Para fazer a prospecção dos extratos vegetais é necessário que as folhas se encontrem secas, então a gente precisou deixar ela em estufa de circulação forçada por 1 semana. E aí depois desse período a gente fez a trituração das folhas, a gente pesou e a gente conseguiu fazer a nossa solução com solvente, que a gente usou álcool metílico. E essa solução ela precisou ficar em descanso por 1 semana para o solvente poder fazer o efeito. Após 1 semana, a gente realizou a filtragem, que é o que está acontecendo aqui, e a gente passou para os frascos que são próprios para análise Klein. Bom, para análise Klein, a gente utilizou uma análise de diferença de gradiente dos eluins. Para a parte estacionária, a gente usou sílica, e para a parte móvel, a gente usou ácido fosfórico e acetonitrila. Agora eu vou entrar um pouco nos resultados. Bom, se a gente observar o fator de reprodução, nenhuma espécie estudada nessa pesquisa apresentou suscetibilidade ao iminterolobe. A gente consegue ver que foi um fator de reprodução muito baixo, mal chegou próximo de 1, diferente aqui do tomateiro, que é o nosso controle positivo. E falar também um pouco do índice de galhas e índice de massas de ovos, que também foi um índice baixo. Algumas plantas apresentaram um índice maior, e eu queria chamar a atenção para 4 espécies. Cipsax anticifilítica, que é o IP verde, o Tabibuia roseosa, que é o IP branco, eles foram que apresentaram o menor índice de galha e índice de massas de ovos, e eles receberam a classificação de imunes ao meloidógeno enterológico. Também queria chamar a atenção do Zeiera tuberculosa e do Otelanus epitaphilus, que foram os que apresentaram o maior índice de galhas e maior índice de ovos, e eles receberam a classificação de moderadamente suscetível. E agora eu queria só fazer uma comparação para a gente entender o que significa tudo isso. Aqui a gente tem um tomateiro, o tomateiro a gente sabe que é uma planta suscetível, e a gente consegue ver de longe essa formação de galhas, essa formação de massas de ovos, diferente das outras 3 espécies, que elas apresentaram um aumento das galhas, um aumento da massa de ovos, mas não se compara com o tomateiro. Tanto que o tomateiro a gente consegue ver as massas de ovos assim, de longe. Agora as outras 3 a gente precisou do auxílio de lupa para poder fazer a contagem. É muito pequeno. Eu queria também entrar um pouco nas discussões agora. É interessante que essas 3 espécies aqui, elas formaram as galhas, formaram as massas de ovos, mas quando a gente foi fazer a contagem dos ovos em si, a gente não encontrou um número muito grande. Esses resultados eles já tinham sido encontrados em outras pesquisas. A gente encontrou um resultado, inclusive para a Tabebuia áurea, só que foi outra espécie de meloidógeno. E a gente também encontrou esse resultado para Androanthus hiperdiginosus, que é o IP roxo, não é esse aqui. Que apareceu galhas, apareceu formação de massas de ovos, mas na hora de fazer a contagem não tinha esses ovos. E tem algumas explicações